vamos continuar falando de São Paulo, sobre agora o caso da explosão lá no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, aquelas imagens impressionantes de uma explosão, né, de gás. As famílias afetadas pela explosão pretendem entrar com uma ação coletiva contra os responsáveis pelo estrago. Mais de 40 moradores da comunidade estão engajados na causa, segundo a apuração do Metrópolis. A explosão ocorreu na tarde de segunda-feira e deixou um morto e 3 feridos. E de acordo com os bombeiros, diversas casas ficaram destruídas, 100 casas ficaram destruídas e vítimas foram lançadas pela explosão. Quem vai trazer todas as informações do que a gente sabe até agora é o repórter Rodrigo Tâmaro, que esteve com a gente ontem diretamente lá do local desse acidente e volta a falar com a gente hoje diretamente da redação de São Paulo do Metrópolis.com, com todos os detalhes do que a gente sabe a partir de agora. Ô, Tâmaro, muito bom dia. Bom dia, Natália, e a todos que acompanham o Metrópolis. Vamos trazer as atualizações, os desdobramentos sobre essa explosão no Jaguaré. Acho importante começar com as vítimas, né? Você mencionou que, infelizmente, essa explosão resultou em uma morte. É a morte do Alexandro. Ele era segurança, tinha 59 anos e estava dormindo, né, no momento da explosão. Acabou morrendo ali nos escombros. A casa dele foi uma das destruídas, né, pela explosão. E como você bem mencionou, também tiveram 3 vítimas que foram socorridas para hospitais da região. A atualização que a gente tem é de que uma dessas vítimas está em estado grave. As autoridades não informaram mais detalhes, mas é uma vítima em estado grave. Outra vítima está com um quadro estável. E uma terceira a gente conseguiu identificar como o Osmar Braz. Ele tem 56 anos e ele foi um desses homens arremessados pela janela depois da explosão. Ele acabou caindo, né, no chão, caiu ali de uma altura considerável, fraturou 2 vértebras da coluna e aguarda o colete cervical no hospital para poder ser liberado. Em relação aos danos estruturais, o que a gente tem? A Defesa Civil fez uma vistoria técnica lá na rua ontem e interditou totalmente 5 residências. A Defesa Civil fez um esquema de placas, então na porta das residências eles colocam placas coloridas para identificar quais foram interditadas, quais estão liberadas. Então 5 casas receberam a placa vermelha, que é interdição total por risco de desabamento. Outras 14 casas foram interditadas parcialmente, Natália, o que significa que as famílias podem entrar na residência para tirar roupas, para tirar pertences, mas precisam fazer isso acompanhadas dos técnicos da Defesa Civil e deixar o local também para evitar maiores riscos. E outras 86 casas receberam a placa verde, ou seja, elas foram liberadas, as famílias já podem voltar para essas residências. A Defesa Civil, né, as autoridades, as concessionárias envolvidas estão lá na rua de novo hoje, vão fazer mais uma vistoria na região, né, e nas outras ruas afetadas pela explosão, para entender quais são os impactos nessas outras ruas. E falando sobre o auxílio a essas vítimas, né, é um assunto importante também. Ontem a gente trouxe aqui que as concessionárias informaram um pagamento de R$2.000, né, uma ajuda de custo para essas vítimas. A gente até comentou que esse valor é um pouco irrisório, perto do prejuízo, né, dos danos ali para as famílias. Durante uma entrevista coletiva ali mesmo na Rua da Explosão ontem, a Sabesp anunciou um acréscimo de R$3.000. Então esse valor passou de R$2.000 para R$3.000, o pagamento dessa ajuda de custo para as famílias afetadas. O que a concessionária informou é que são 194 cadastros. As próprias pessoas foram até um posto de cadastramento ali na rua para poder receber esse auxílio. E o que acontece? Esse auxílio é pago por família. Então, as autoridades estão verificando, né, se tem casos de pessoas que fizeram cadastro mais de uma vez ou integrantes de uma mesma família que fizeram o cadastro, porque esses R$5.000 vão ser pagos por família. E aí, as famílias que precisaram sair, né, que não tiveram a placa verde nas suas residências, precisaram deixar o local e não tinham onde ficar, foram acolhidas por hotéis, junto com a prefeitura, com o governo do estado e as concessionárias. Ô, Tâmaro, o valor era de R$2.000 e aí teve um acréscimo de R$3.000, chegando a R$5.000, é isso?
Isso passou de 2 mil para 5 mil. A Sabesp anunciou esse acréscimo ontem, mas como a gente já comentou ontem, né, é um valor considerado irrisório. A gente estava ali na rua, no local, as famílias relatam que tem 5 casas interditadas totalmente, né? 2 delas provavelmente serão demolidas, segundo a Defesa Civil. Então, esses 5 mil reais, segundo as famílias, né, os relatos que a gente colheu lá, acabam sendo muito pequenos próximo dos danos materiais, enfim, danos que a explosão causou. Mas o que a Sabesp diz é que esses 5 mil reais são uma ajuda de custo, né? Enquanto o processo não se desenvolve, enquanto ainda não se tem uma noção exata dos prejuízos. Aí, segundo a concessionária, posteriormente, as famílias, com esse cálculo exato dos prejuízos, serão ressarcidas, mas aí isso é uma próxima etapa. Porque mesmo essas pessoas que tiveram as casas completamente destruídas, né, 5 casas aí completamente destruídas, é um valor muito baixo para tudo, né? Elas vão ter que comprar absolutamente tudo de novo. Gente que ainda guardava álbum de foto, perdeu essas fotos. Às vezes eram as últimas lembranças de algumas pessoas, né? As últimas fotos que tinham de parentes que já morreram, que não estão mais aqui. Além também de um trabalho psicológico, né, Tamara? A gente sempre fala sobre essas tragédias, assim, esses acidentes, muitas vezes acidentes ambientais, ou muitas vezes acidentes causados por algumas empresas, como a gente viu no caso ali de Minas Gerais, com o rompimento das barragens, que tem um trauma gigantesco que fica, né? Imagina essas pessoas estavam dormindo, o homem que morreu, a gente falou sobre ele também aqui ontem, né, Tamara, que o enteado, afilhado, enfim, comentou que ele estava dormindo. São muitos traumas que ficam, do barulho, de você ter a sua casa até 1 minuto e nos segundos depois não ter mais nada, não ter mais nenhuma referência. Você sair de um bairro que você gosta, porque um fator totalmente externo à sua escolha aconteceu. Então também tem uma questão psicológica, emocional, que vai ser muito difícil para essas famílias. A gente sabe, terapia é caríssimo, e a gente espera que esse suporte também seja dado para todas essas famílias, principalmente essas que perderam completamente tudo, né? 5 mil reais vai ser um valor muito pequeno mesmo. A gente espera que esse valor aumente ao longo desse processo todo, o Tâmaro. É isso, Natália. É um trauma. E lá no local, a gente passou bastante tempo lá ontem. Dá para perceber uma indignação das famílias, inclusive com o serviço da Sabesp, né? Porque, segundo as informações preliminares, né? Claro que ainda precisa de uma perícia para determinar as causas, as responsabilidades por essa explosão. Mas as informações preliminares indicam que a explosão foi causada por uma obra da Sabesp no local. E os moradores estavam muito indignados porque eles relataram que avisaram aos funcionários da Sabesp sobre o vazamento de gás. Teve morador que precisou ser hospitalizado antes da explosão por conta desse vazamento. Eles relataram, né, que o cheiro estava forte. Ontem mesmo no local, quase 24 horas depois da explosão, o cheiro de gás ainda estava forte, apesar de não haver mais uma explosão, né? Então, a gente percebeu lá essa indignação dos moradores, não só com o ocorrido, né? Um ocorrido que, segundo uma explosão, um incidente que, segundo eles, poderia ter sido evitado, mas também com toda essa assistência posterior, né? Contenção de danos, digamos assim. Eles estavam bastante incomodados com essa situação, Natália. Perfeito. Essa informação é importante mesmo, o Tâmaro, também de trazer, que teve gente que já passava mal com o gás que estava vazando antes mesmo da situação toda. Isso tudo vai ser colocado na investigação e a gente vai seguir acompanhando o caso, principalmente com o Rodrigo Tâmaro, diretamente lá de São Paulo. Valeu, viu, Tâmaro? É sempre um prazer te ter aqui. Obrigado, Natália. Hoje lá no local vai ter uma entrevista coletiva, então o Metrópolis vai voltar para lá. Com certeza a gente terá mais atualizações. Bom dia. Perfeito. Bom dia, valeu, bom trabalho.